Nossa, que prazer! Bem-vindos à nossa casa, né? Uma alegria enorme, o nosso cantinho, um pedacinho do paraíso. É muito gostoso estar aqui, não posso deixar de falar do projeto dessa casa. Planejamos, sonhamos em ter uma casa muito agradável. E aí nós escolhemos a arquiteta Mônica Gervásio, que é uma querida amiga, conceituadíssima. E é muito interessante o projeto porque ela nunca veio pessoalmente. Então o Max, como muito detalhista que ele é perfeccionista, os pássaros tinham que passar aqui, né? O Max, muito perfeccionista, ele conseguiu acompanhar, concluir todo o projeto só nas folhas e nos contatos por telefone. Mas tudo que tem de jardim e de planta, né? E de dentro de casa foi escolhido por nós, por mim. Tinha até um amigo na época que falou assim, gente, vocês precisam comprar as plantas adultas, porque vocês não vão ter tempo de ver as plantas crescerem. Mas a gente fez essa escolha, o Max que cuida do jardim, ele que corta a planta, a grama. Mas estamos aqui, é o nosso canto de paz, de repouso, né? Alice, a sua casa do Max, ela foge assim completamente ao padrão do que a nossa visão está acostumada, né? Como que surgiu isso na cabeça de vocês dois? A gente não planejou dessa forma, né? A gente tinha esse sonho de uma casa integrada, gostosa, fresca para o nosso clima de Itaperuna. E aí, com a escolha da Mônica Gervásio, fechou, né? A parte de projeto em si, ela e o Max pegaram juntos. Então, essa casa acabou ficando com essa identidade que é muito nossa. É isso, é o que nos escolhe, que vai aquecendo a nossa alma. E o que é alma? É vida. E o que é vida? São histórias. Então essa casa é toda marcadinha por histórias. Algumas não se repetirão mais, né? Os personagens, né? As pessoas vão partindo e outras chegando. Mas a gente é muito feliz e grato. A minha palavra é gratidão. Eu atendo aqui em casa, eu sou psicóloga. Atendo aqui desde a pandemia e esse é o cantinho de trabalho. E aqui também tudo muito escolhido, nos escolheu, né? E aí tem uma história muito linda com esse barco, que nós estávamos em Búzios, nós temos uma casa lá, caminhando na praia, eu gostei desse barco dentro da água, hoje ele já está mais desbotado, né? E aí eu fui até o pescador, o Max descobriu quem era, eu falei que eu gostaria de comprar esse barco. E aí esse barco veio numa transportadora e o incrível é que essa área já estava pronta e quando o barco chegou, ele exatamente encaixou no espaço que tinha, então era para ser para cá mesmo. E é lindo porque tem o horário dos pássaros, tem o horário do pernilongo também, mas assim, e durante o ano muda muito a luz, né? Isso aqui muda muito, cada época é lindo, eu aprendi muito com essa casa, essa conversa da natureza, essa transformação toda. Quem entra aqui, não tem como, né? Todo mundo sente uma energia vibrante, é esse sol, essa natureza, essa mistura de texturas. O que foi inegociável para você em todos os sentidos na hora de criar essa casa? Bom,
Primeiro, um desejo de um ambiente de muita paz, né? Porque a paz, para mim, ela traz muita coisa, ela traz o olhar atento, né? O cuidado. Então, paz, em se falando, não falando só do material, quanto ao material, jardim, integração, como eu disse, todos os cômodos saem no jardim. Então, o verde, para mim, era inegociável. E aberturas, frescor, né? Pelo clima que a nossa cidade costuma ter. Aqui nós estamos entrando na nossa sala, né? E como vocês viram, essa parede de pedra atravessa a casa inteira e aqui tudo muito escolhido. Eu acho muito linda a história dessa casa, porque tudo o que tem aqui foi escolhido. Essa parte da decoração é mais minha, né? O Max é do projeto, dos acabamentos, da planta, junto com a Mônica Gervásio, perfeccionista, nossa arquiteta maravilhosa. Mas assim, decoração, jardim, aí já foi comigo. Não tenho formação nenhuma, mas é uma questão de alma. Tudo que tem aqui me chamou em algum lugar. Eu não procurei, eu não fui naquela viagem buscar uma leoa, eu não fui naquela viagem buscar os anjos. Eles me encontraram e eu precisei que eles fizessem parte da minha vida. E eu gostaria de contar desses anjos, que foi uma viagem que a gente fez ao Canadá. Eu tenho um primo lá com família, e aí nós andando numa galeria, uma vitrine muito cheia, parecia até de Natal, muito cheia de objetos, e eu bati o olho no meiozinho e me apaixonei por esses anjos. Depois o meu primo que mora lá falou que procurou saber, e essas eram as duas últimas peças desse artesão que ele já tinha partido. Então tem uma história muito linda na minha vida. Essa foto aqui da família nossa virou uma todo mundo tem, porque foi o último momento aqui em casa com todos nós juntos, que eu perdi um irmão. Ter uma casa de alma é muito da identidade de cada indivíduo. E que conselhos você daria, então, para uma pessoa que, de repente, está ainda pensando em montar uma casa, mas quer realmente uma casa de alma? Em primeiro lugar, se conhecer, até para saber as próprias escolhas. Há pouco tempo, meu pai guardava essa mesa do pai dele, do Vocori, foi do cartório do Vocori, e meu pai não usava, guardava com todo o afeto. Há pouco tempo ele resolveu me dar, e meu avô criava sabiá, tinha sabiá em gaiola, e aí quando essa mesa, meu pai resolveu passar para mim, eu até soube que foi do avô do meu avô, e aí no primeiro dia, quando meu pai pediu para a gente buscar, na primeira manhã que a gente acordou, tinha um casal de sabiá aqui. Claro, né? Muita emoção, porque são sinais, né, que a gente vai. E foi a primeira vez que apareceu o sabiá, e depois disso a gente está com muitos sabiás, já descobrimos ninhos. Então é uma história muito rica, essa mesa aqui na nossa varanda. Na verdade, a sala nem é tão dividida assim. Como eu disse, a casa é pura integração, ela foi pensada dessa forma para convivência. Eu lembro da Mônica Gervásio falando que o próprio mezanino, a própria porta dos quartos, as portas seriam para o mesmo ambiente, porque para haver essa comunicação. E eu não gosto, não é meu, ficar trocando muito, porque cada coisa para mim tem um significado. E eu gostaria de registrar essa colcha atrás do sofá, que a minha avó fez para mim. Essa é de casal, eu tenho uma outra de solteira, e que eu tirei do guarda-roupa porque eu precisava que ela desse um colorido nesse sofá e fizesse parte, né, do dia a dia, da gente sempre lembrando das nossas origens, de como a gente teceu cada quadradinho dessa história dessa casa.
Continuando a nossa história, né? Da sala a gente vem para esse ambiente que no projeto é chamado de sala de almoço, mas que no dia a dia é o nosso café da manhã, o almoço é no jardim, na varanda. E aqui é mais um móvel que eu herdei da minha avó, dos meus avós paternos. Precisou ser montado, que ele estava bem danificado, e aí eu transformei em cristaleira. Eu não consigo não perceber essas peças e cada pedacinho desse da família que veio me enche de felicidade. E aí a gente chega na nossa cozinha, aqui também uma recordação dos avós. E a cozinha não é o meu ambiente, porque eu não cozinho, quem cozinha é meu marido, mas é também um projeto lindíssimo, de novo a integração, né? Graças a Deus, pouquíssimos armários, que eu não gosto. E aqui essa ilha, que era para ser maior ainda no projeto, mas a gente achou que não precisava, cooktop. E aqui eu tenho uma história com essa tela, que é o nosso condomínio da praia, e uma vizinha pintou e me deu no meu aniversário. Então fica aqui pra gente lembrar do dia de hoje, que a gente ama. Aqui mais algumas histórias fofas, né? Aqui foi na Ponte Carlos, lá em Praga. A gente chegando na ponte, cheia de artistas, e o cara estava começando a desenhar essa tela e nós compramos, fomos passear e pegamos na volta, tá aqui registrado. Eu amo. Amei Praga, para mim é uma paixão. E eu gostaria de registrar esse lavabo, eu amo, né? Nós escolhemos tudo a dedo. E aí essa moldura foi de uma tela e eu era apaixonada na moldura e estava dando cupim. Então eu separei, né, claro, ela da tela e aproveitei para fazer esse espelho que já era exatamente nas cores que estão ali, não foi mexido. E aqui, na verdade, a gente costuma brincar, porque esse mezanino virou um grande camarote. Quando a gente faz uma festa, que tem sido raro, mas acontece, aqui a gente faz uma brincadeira de, né, a turminha mais palhaça vem pra cá para fazer uma graça, enquanto tem toda a integração, desde quem está chegando, né, a quem está circulando pela casa toda. O que essa casa trouxe de mais significativo? O que ela conseguiu te ensinar, ou te curar, ou te acolher de uma forma que nem você imaginava no início? Primeiro que ela foi planejada para uma história, né? Para uma história de família. Filhos, movimento, aí tá, mudamos, os filhos não vieram, né? Nós não temos filhos. Uma outra coisa que eu aprendi muito sério, a questão do controle das coisas. Eu sempre tive um incômodo muito grande com a pessoa muito controladora. Não sei se é incômodo, eu acho que eu sinto pena, porque na verdade a gente não controla quase nada. Eu posso planejar, eu posso desejar, eu posso me dedicar, mas o que vai acontecer não é tudo no meu controle, né? Pode ser uma pergunta redundante, mas então você é plenamente feliz aqui nesse espaço? Sou muito feliz nesse espaço. Vocês, né? Você e o Max. Somos. O Max é mais do jardim, né? Como eu disse, ele cuida de tudo. Fim de semana, o que vocês fazem? Ele fica muito no jardim e eu fico mais nos escurinhos. Eu sou dos escurinhos, na sala de leitura, sala de TV, e aí eu fico mais lá para dentro. Esse quarto foi uma grande surpresa na minha vida. Essa mobília completa era dos meus avós maternos, em Cardoso Moreira, e a minha avó partiu. Primeiro, quando ela partiu, o meu avô disse que ela falou que o quarto deles completo seria meu.
Eu sou a neta mais velha daquele lado, tem 3 meninos antes. E aí eu herdei a mobília completa. E aí as pessoas falavam assim, não, mas a gente usa um móvel, uma mobília só, uma peça só, para não carregar. Eu falei, como que eu não vou aproveitar, ele é todo de machetaria, ele é todo de pedacinho de madeira. Me falaram também para pintar. Não, vai ser do jeito que eu herdei e a mobília é completinha. E eu amo esse quarto. Gente, eu não posso deixar de citar, né, essa porta, porque no projeto já seria essa porta gigante, e de madeira de demolição, que é o que a gente queria. Só que ela ficaria muito pesada. Então foi planejado uma estrutura de metal e essa madeira veio toda de Tiradentes, já cortadinha na medida. Quando chegou, a gente espalhou tudo aqui e o Max, meu marido, montou essa porta. Então é incrível essa história. Essa parede de pedra que atravessa a casa toda, por dentro e por fora, veio um profissional de fora para aplicar a pedra do jeito que a arquiteta planejou, bem irregular. Ele até brincou que o casal não poderia brigar, porque se encostar aqui machuca. E a Leoa foi de uma viagem também, e foi muito incrível, porque na época a gente criava cavalo e a gente tinha uma carreta de cavalo. E ela teve que viajar para cá na carreta. Quando chegou aqui na garagem, tinha uma obra aqui na frente, juntaram 9 homens, pedreiros, para trazerem ela para cá. Ou seja, daqui ela não sai.